Tá todo mundo louco. O futebol brasileiro enlouqueceu, pirou. Ficou todo mundo maluco. De janeiro de 23 a janeiro de 26, 6 vezes o recorde de transferências foi quebrado no futebol brasileiro. Mas vamos fazer a conta diferente? Vamos voltar no tempo, lá para 2004, quando Carlitos Tevez se tornou o jogador mais caro da história do Brasil, comprado por 60 milhões de reais pelo Corinthians, vindo do Boca Juniors. O recorde do Tevez durou até 2019. 15 anos sem quebrar o recorde. Ninguém tinha dinheiro, ninguém gastava demais, ninguém conseguia trazer os melhores jogadores do planeta, os mais ambicionados, ninguém vinha para jogar no Brasil. Beleza. Aí em 2019, o Flamengo pagou 89 milhões de reais por De Arrascaeta. Quebrou o recorde, que durava 15 anos. Veio pandemia e não teve mais quebra de recorde de 2019 a 2023. Aí olha só, 2023, o Gerson voltou do Olympique de Marselha para o Flamengo por 92 milhões de reais. Recorde. Depois, em 2024, o Luiz Henrique veio do Betis para o Botafogo. Recorde. O Almada veio do Atlanta United para o Botafogo. Recorde. Em 2025, Vitor Roque veio por 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, do Barcelona para o Palmeiras. O quarto recorde. Em 2025, em 2026, janeiro, Gerson do Cruzeiro, vindo do Zenit, por 30 milhões de euros. Recorde. E Lucas Paquetá, o abuso. 42 milhões de euros, 260 milhões de reais, e o Paquetá é o novo recorde. Entre Gerson, janeiro de 23, e Paquetá, janeiro de 26, os 6 recordes significaram uma explosão de 180% num período de 3 anos em que a inflação acumulada do Brasil foi de 14,3%. É inacreditável. A inflação do seu arroz e feijão, do seu pãozinho da manhã, da sua média com pão com manteiga, a sua inflação foi 14,31%. Mas a do seu clube de coração foi de 180%. E o que foi que aconteceu então? Porque veja, não são nem só os recordes. E as pessoas dizem assim, quem está quebrando o recorde é Palmeiras e Flamengo. Ou Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro. Porque do nada o Cruzeiro, que não ganha nenhum título desde 2019, virou um bicho papão. Só que não ganha título desde já 7 temporadas. Não é só Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Primeiro porque das 10 maiores transferências da história do futebol brasileiro, 4 são do Botafogo, 3 são do Flamengo, 2 são do Palmeiras e 1 do Cruzeiro. Então você tem 4 clubes aqui. O Botafogo é quem mais tem jogadores na lista dos 10 mais caros da história. Claro que isso vai mudar, provavelmente, porque o Textor trabalhou alavancado durante todo esse período, então vai mudar. Aparentemente. Das 20 maiores transferências da história, 10 são do Flamengo. E a gente vai entender que sim, o Flamengo é o clube mais rico do Brasil neste momento. Mas não é só isso, porque o Atlético Paranaense contratou o jogador mais caro da sua história. O Remo contratou o jogador mais caro da sua história. O Cruzeiro contratou o mais caro da sua história. O Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras. Os clubes estão contratando jogadores mais caros da sua história. Inclusive os médios, tipo o Atlético Paranaense. Inclusive o Fluminense. Os clubes estão, de um modo geral, negociando e até vendendo mais caro. O Corinthians projeta vender o Bidon por mais do que os 20 milhões de euros que vendeu o Moscardo, o jogador mais caro da sua história nas vendas. E nas compras também está explodindo. O que é que está acontecendo para o mercado ficar assim completamente alucinado? O que está acontecendo é que você tem o dinheiro das bets, que fez jorrar muito dinheiro nos cofres dos clubes brasileiros. Na temporada passada, com Palmeiras e Sporting Bet, todos os clubes da Série A tinham patrocínios de casas de apostas. Esse foi um ponto importante para o dinheiro entrar em maior quantidade. Mas as bets estão saindo um pouco de cena. 7 dos 20 clubes da Série A não tem patrocínio master na camisa. O Grêmio, o Bahia, o Santos, são exemplos de clubes que não têm patrocínio master na camisa, porque as bets estão saindo um pouco em função da regulamentação e da tributação. O outro ponto que fez o dinheiro jorrar dessa maneira foi que os contratos de televisão, vão voltar para 2010,
os 5 clubes de maiores torcidas do Brasil, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, eles recebiam por ano 25 milhões de reais. Hoje eles recebem 180, 175, 185 milhões de reais. Isso explica por que é que está se gastando mais dinheiro. Mas isso não explica por que é que os clubes estão, em vez de solucionarem suas situações econômicas, fazendo o dinheiro jorrar dos contratos para os jogadores. Porque se você contrata um jogador por 10 mil reais, você vai pagar 2 mil reais para ele. Agora, se você contrata um jogador por 25 milhões de euros, você vai pagar um salário de 1,5 milhão, de 2 milhões de reais. Isso vai fazer explodir a folha de pagamento e vai gerar problemas financeiros a médio prazo, como está acontecendo. Aí a gente começa a perceber a distorção que existe muitas vezes de clubes mais ricos, a gente tem falado sempre de Flamengo e Palmeiras, para os clubes em maior dificuldade financeira. A gente tem citado sempre o Corinthians e o São Paulo, que tem uma relação dívida-receita diferente. Veja, não é um problema ter dívida. Você pode ter, o Palmeiras hoje tem uma receita de 1 bilhão e 700 milhões de reais e tem uma dívida mais ou menos de 800 milhões de reais. Essa relação não é insalubre. Insalubre é você ter uma receita de 1 bilhão de reais como o Corinthians e uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Aí aqui não dá. É mais ou menos assim. Você compra um apartamento e você tem um salário de 10 mil reais e você tem uma prestação de 1.000 reais. Tá valendo. Agora, se você tem uma prestação de 7 mil reais ganhando 10 mil reais, não vai dar certo. É mais ou menos esse o cenário. E aí a gente vai entender por que tem essa distorção dos clubes que estão podendo gastar mais e que estão, com isso, forçando os clubes que não podem gastar mais a gastar mais. Né? Muita gente entende que o Flamengo está subindo o patamar de salário e de gastos, porque isso obriga os concorrentes, se quiserem concorrer, a subir sem ter o mesmo poder de compra. E aí isso quebra. E aí isso leva à nossa nova percepção, a outra percepção, de que o futebol brasileiro vai espanholizar, vai ter Flamengo e Palmeiras como Barcelona e Real Madrid, ou vai ter germanização, o Flamengo como no papel do Bayern de Munique. Pode até acontecer, mas eu vou te provar que ainda não existe nem espanholização, nem germanização. O que a gente chama de espanholização? Desde a temporada 2004-2005 na Espanha, 21 campeonatos espanhóis, Real Madrid e Barcelona foram campeão e vice 17 vezes. 17 de 21 campeonatos. No Brasil, dos últimos 10 brasileirões, 2 vezes Flamengo e Palmeiras foram campeão e vice. Em 2018, Palmeiras campeão, Flamengo vice. Em 2025, Flamengo campeão, Palmeiras vice. Ah, mas eu falei de 21 campeonatos espanhóis? Se você pegar o recorte de 21 últimos campeonatos brasileiros, também. Palmeiras e Flamengo foram campeão e vice 2 vezes, apenas. Em 2018 e em 2025. Não espanholizou. Pode acontecer no futuro? Talvez. E germanizar? Um amigo me mandou uma mensagem dizendo assim, se você pegar de 2001 para cá, o Flamengo ganhou 13 títulos e a soma de Vasco, Fluminense e Botafogo é de 12 títulos. 25 campeonatos, 13 do Flamengo, 12 da soma dos demais. Isso é germanizar? Bom, primeiro não é, porque nós estamos falando de campeonato carioca. Mas vamos pegar a conta da Alemanha. De 2001 para cá, século 21, portanto, o Bayern ganhou 18 títulos. Ganhou 5 títulos a mais do que o Flamengo ganhou no Rio de Janeiro. Isso é germanizar. Não é flamenguizar, pelo menos não por enquanto. Por enquanto, não tem germanização. Por enquanto, não tem espanholização. Mas o Brasil precisa cuidar para ter a alternância de poder que, por exemplo, a Inglaterra tem. Em 2008, você há de se lembrar que eu comentava campeonato inglês na ESPN. E naquela época, se eu dissesse para você, está vendo o Manchester United e Chelsea, todos os poderosos, ganham títulos e são vice-campeões, os dois, todo ano. Se eu dissesse para você que quase 20 anos depois, a briga ia ser Manchester City e Liverpool, você me internava no hospício, né? Aí, quem ia ficar louco não ia ser o futebol brasileiro. A gente ia enlouquecer porque achar que nunca ia ter alternância no futebol inglês. Mas teve. É dessa alternância que o futebol brasileiro precisa cuidar.